Olá, bem-vindos a mais um vídeo de entrevista aqui do nosso Agro. Dessa vez, nossa primeira entrevista direto do estúdio MKPE, graças ao Johnny aqui que forneceu o espaço pra gente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial com o Jota Silvestre. CJ, pra quem tá no mundo dos quadrinhos e mundo de cultura pop e não te conhece, se apresenta um pouco para o nosso público aqui. Eu sou jornalista formado já há bastante tempo e já há uns 20 anos que eu me dediquei a fazer jornalismo em quadrinhos, né? Então já tive um blog chamado Papo de Quadrinho, fui colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis por mais de 10 anos e agora estou nessa pegada de ser autor de livros sobre quadrinhos, né? Mas sempre com enfoque jornalístico. Então está sendo muito legal essa experiência agora. E o teu livro que está para sair é o livro sobre o Quarto Mundo, né? Então o Quarto Mundo ele foi algo muito importante. Quem estuda sobre quadrinho, quem pesquisa, conhece, mas tem um grande público que não conhece. Eu acho que o intuito do livro é esse, né? Então, se puder explicar para a gente, resumidamente, óbvio, o que é o Quarto Mundo, cara, para quem não conhece. Assim. Foi curioso porque na pesquisa eu descobri que até eles tinham dificuldade em explicar o que era o Quarto Mundo. Né? Então, eles preferiam dizer o que não era o Quarto Mundo. Não era uma distribuidora, não era uma editora, não era um selo editorial, não era uma cooperativa, para deixar bem claro qual era o papel deles. Então, eu acho que eles se definem muito bem quando eles se chamam de coletivo. Era um coletivo, é um agrupamento de artistas buscando soluções para problemas comuns e que perceberam que unidos eles tinham mais força para resolver esses mesmos problemas de produção, financiamento, distribuição, divulgação. Então, eu vejo o Quarto Mundo como um grande esforço coletivo, sem uma estrutura hierárquica, sem uma estrutura formal, mas que funcionou muito bem. Eu acho que o objetivo deles era criar um mercado brasileiro de quadrinho independente, constante, sólido. Não sei se chegaram a tanto, mas eu acho que eles abriram muitos caminhos aí. Acho que muita gente que faz quadrinho hoje tem uma dívida de gratidão com o Quarto Mundo. Como que surgiu a ideia de fazer? De quem veio a ideia e como que você se envolveu nesse projeto? A ideia partiu do Manuel de Souza, editor da editora Heróica. Eu trabalhei com o Manuel na Mundo dos Super-Heróis por muito tempo. Eu como repórter, ele como editor, então a gente já se conhecia o trabalho um do outro. E aí quando ele saiu da editora Europa para ir criar a editora Heróica, num dos muitos papos que a gente teve sobre vamos trabalhar junto, projeto juntos, tal, ele veio com essa ideia, né? Eu tenho uma ideia de fazer um livro do Quarto Mundo, onde eu quero publicar uma antologia de quadrinhos que foram relevantes para a época e fazer um dossiê, que é o termo que ele usa, né? Uma grande reportagem, um texto, um dossiê, explicando o que é o Quarto Mundo para quem não conheceu, né? Vamos lembrar que o Quarto Mundo terminou em 2012, né? Então, 11 anos que não tem o Quarto Mundo, muita gente não viveu aquela época, né? Não está há tanto tempo no mercado, trabalhando, estudando, como eu estou, por exemplo, você mesmo, né, Léo? E aí eu me ofereci, eu já levantei a mão, falei, eu quero. Falei, esse projeto é meu, porque é uma história que eu queria muito contar. E aí foi isso, quando chegou o momento lá, ele tinha outras prioridades, terminar o livro da Abril, lançar Rocketeer, e foi colocando um projeto atrás do outro. Quando chegou o momento, ele honrou esse compromisso e me chamou, mas eu que me ofereci, falei, eu faço de graça esse livro, porque é uma história que eu quero muito contar. E justamente isso, tu queria muito contar essa história, mas na época que o Quarto Mundo estava ativo, né, já tem mais de uma década que não está, tu acompanhava fielmente assim, o trabalho dos caras, ia atrás de eu acompanhei bastante, por isso que era uma história que eu queria contar, porque eu vivenciei muito isso, né? Quando eles criaram o Quarto Mundo em 2007, formalizou, 2006 já tinham começado. Eu já fazia jornalismo em quadrinhos. Quando aquilo surgiu, eu já percebi que ele tinha alguma coisa diferente, né? Não sei te dizer, mesmo na pesquisa que eu fiz, não dá para dizer assim, foi o primeiro no mundo ou o primeiro no Brasil, mas da era moderna, nesse formato, sim, foi muito novo, foi muito revolucionário. Ou pelo menos o primeiro com tanta gente. Né? Com bastante gente e com essa estrutura meio anárquica, mas que funcionava, sabe? Porque assim, uma das coisas que me chamaram a atenção na pesquisa, eles nunca se constituíram como pessoa jurídica. Nunca teve um CNPJ. Não tinha um CNPJ, não tinha sede, não tinha era reunião cargo, na casa de alguém. Nem isso. Era lista de e-mail. Nossa, do Yahoo. Você sabe o que é lista Sim, de e-mail? Eu não sou tão novo. É mais jovem, eu não sou tão novo. Mas eu e o Léo sabemos bem.
Então você imagina, era tudo por lista de e-mail. Imagina, hoje a gente abre o WhatsApp e vê lá cento e tantas mensagens, já dá pânico. Você imagina 120 e-mails. Você abrir a caixa de entrada e ter 120 e-mails, e nem todos são como o Google, que junta tudo, né? Agrupa tudo. Naquela época não era nenhum, né? Não, demorou. Você imagina a doideira. Então, assim, aquilo já me chamou a atenção. Eu frequentava eventos de quadrinho, claro, e aí comecei a ver o pessoal ali uniformizado, títulos bacanas, coisa diferente, uma diversidade de estilo, de tema, aquilo me chamou muito a atenção. Então, assim, fiquei amigo de alguns deles e eu senti que tinha uma coisa importante ali, sabe? Teve até um Fast Comics, não sei para quem não lembra do Fast Comics, era um evento promovido pela Comics Bookshop, que tinha lá um espacinho para palestra, não sei o que, mas o grande momento ali era um saudão. A Comics fazia um saudão ali, né? E eu me lembro que eu cheguei numa dessas edições e estava a mesa do Quarto Mundo, eu fui lá comprar umas HQs e o Daniel Esteves falou para mim, aqui tá 10 reais. Mas lá dentro, no salão, tá em promoção, tá 8. Falei, não, eu vou comprar aqui com vocês, porque eu acho importante, assim, fortalecer a presença de vocês. Acreditava muito no projeto, assim, como quem acompanha o mercado. Então eu vivenciei bastante aquilo, né? E daí minha vontade de conhecer mais, pesquisar mais e contar essa história nesse livro. Foi uma puta oportunidade, assim, eu tô muito feliz de ter feito esse trabalho. E eles inovaram justamente nisso, né? Na época que tinha esses eventos menores, não era uma época que tinha FIC acontecendo, CCXP, nada disso, e eles estavam nesses eventos pequenos e no início, basicamente, eram os únicos quadrinistas que estavam lá. No FIC, sim, o FIC inclusive 2007, FIC 2007 é a estreia oficial deles, quando eles chegaram lá com o nome definido, Quarto Mundo, fizeram a primeira experiência de ratear um stand, coisa que também não acontecia. Quem tinha stand? Quem tinha stand era a editora, podia pagar pelo espaço, pela montagem, por funcionário. E aí foi o primeiro... Então, antes até deles abrirem esse espaço para as mesas, que hoje é tão comum qualquer evento digno do nome evento de quadrinho tem que ter um beco dos artistas, tem que ter mesa. Isso não existia até 2006, 2007. E aí eles abriram esse caminho, né? E eram, como você falou, eram os únicos ali, independentes ali, mostrando a cara. Foi muito importante, assim, na época, e foi muito legal ter vivenciado isso em loco. E é legal ver essa mudança, né? Hoje você não pensa no evento de quadrinhos sem Arts Alley, né? E é legal que tenha sido no FIC, porque hoje, quando você pensa em evento de quadrinhos, você pensa na CCXP, né? Mas o FIC abriu porta para muita gente, é um evento gratuito de Belo Horizonte, que está localizado no É um evento que é realmente de quadrinho, né? Sim, de cultura pop. Até hoje ele é bem focado no quadrinho. O fato de ser gratuito, de estar em Belo Horizonte, ou seja, é perto para quem vem do Rio, de São Paulo, que na época eram polos maiores do que hoje em dia, hoje está mais disperso, né? Galera do Nordeste, galera do Norte. Eu queria aproveitar e te perguntar, tu acha que seria possível um Quarto Mundo hoje? Tu acha que tem alguém fazendo um trabalho parecido com o que era o Quarto Mundo? Possível né? Eu acho que é sempre legal pessoas estarem se unindo, unindo forças, cada um na sua área de conhecimento, para resolver problemas que são comuns. A gente ainda tem um problema hoje no Brasil, até as grandes editoras têm, que é a distribuição. Então, assim, eu acho que é possível, mas hoje, olhando o mercado hoje, acho que não é necessário. E aí, isso a gente conta no livro, de certa forma, foi um dos motivos do Quarto Mundo ter terminado. Porque, assim, o mercado de 2006, quando eles começaram, 2007, que é a data oficial, não era o mesmo mercado de 2012. Todos os problemas que eles tinham ali, divulgação, vieram as redes sociais, financiamento, veio o Catarse em 2011, veio o PROAC em 2008, várias questões ali, impressão, né? Hoje você tem gráfica, hoje não, você já tinha ali no 2012, 2013, gráficas que fazem pequenas quantidades por um preço melhor do que era antes. Então, esse cenário fez com que o Quarto Mundo não se tornasse necessário já em 2012. Chegou um momento que você falou assim, não, vale mais a pena eu investir no meu trabalho do que investir no coletivo, porque agora tem espaço para o trabalho individual, né? E é por isso que eu falo que acho que tem muito quadrinista hoje tem uma dívida de gratidão com o Quarto Mundo, assim, porque claro que teve fatores externos, né? Como eu falei, Catarse, PROAC, claro, isso não depende, não foram eles que causaram, mas juntando essa abertura de mercado que eles conseguiram, eles mostraram que existia um mercado para isso, com esses outros fatores, já lá em 2012, quando eles terminaram, e hoje, 11 anos depois,
eu acho que você não precisa de um coletivo como o Quarto Mundo. Exceto assim, quando você pega um Ladies Comics, por exemplo. Então você fala assim, não, peraí. Tem um nicho, né? É um nicho, sim. A gente não tem espaço. Nisso, né? Porque tem o Minas de HQ também. O Minas de HQ. Você tem, por exemplo, o Norte em Quadrinhos, que é para pegar a galera que está no Norte também, que é mais afastada, é mais difícil de vir para evento. São nichos que pegam questões diferentes que às vezes se adequam a isso, né? A uma área do país que precisa disso. Mas é mais para fortalecer esse nicho, né? E você está falando de grupos minorizados, né? Então, assim, as mulheres... Hoje eu acho que já está mudando muito, né? Mas as mulheres não tinham espaço para publicar, então vamos nos unir. Então, como eu falei, acho que sempre é válido, né? Você unir forças para isso, né? E aí você tem essas experiências como Minas de HQ, Ladies Comics e tal. Mas falando do quadrinho em geral, quando você pega o Quarto Mundo, que eram vários estilos, várias temáticas, várias cabeças, falando do quadrinho em geral, é possível? É. Eu só acho que não é... Hoje eu não acho necessário o trabalho... ser feito um trabalho como o que eles fizeram lá em 2006, 2007. Quem lembra muito é o MDM naquelas antologias que eles lançam, que ele pega muita galera do Quarto Mundo, inclusive. Verdade. Vem no FIC e tal, só acho que tem a temática de ser as histórias lá do MDM. Sim, mas eles pegam a galera que tem é uma muito participação grande. Bom, era um grupo de quase 100 pessoas. É difícil você fazer uma coletânea sem ter participação de várias pessoas. E o MDM também era tão anárquico quanto o Quarto Mundo. Aliás, falando nisso, da quantidade de gente, imagino que deva ter sido bem difícil a pesquisa para escrever esse livro. Só a quantidade de pessoas para se entrar em contato, distribuídas no país inteiro. Então, Léo, não é nem só difícil, é inviável, né? Não teria como você ouvir 100 pessoas, muitos já nem são mais no meio de quadrinhos. Teve gente que saiu brigada, teve gente que já morreu. Com essa quantidade de gente, sempre vai ter alguém sendo brigado. Deve ter muita briga. Então, o que eu estabeleci com o Manuel, assim, a gente precisava de um processo, precisava de um foco. Quando eu cheguei ao projeto, já tinha um núcleo ali de 3 autores que eram dos mais atuantes, o Daniel Esteves, o Will e o Leonardo Mello, que é um dos fundadores ali, um dos caras que estavam junto com o Cadu Simões e o André Calimã, estavam ali na frente do Fast Comics com uma mesinha, porque não entraram, venderam a HQ do lado de fora. Isso é considerado a semente do Quarto Mundo. Então, eu sabia que eram pessoas que vivenciaram, que eram bastante atuantes. Esse núcleo estava escolhendo já as HQs, pegando as autorizações, o pessoal. Falei, bom, vamos começar por aqui. Então, o primeiro passo foi entrevistar esses caras. Eu moro perto do Daniel Esteves, então eu fiz uma entrevista presencial com ele, ficamos conversando mais de 2 horas de entrevista gravada. Depois eu falei com o Leonardo Mello, online, que ele é lá de Curitiba, e coisa de jornalista, para checar informação, para cobrir algumas lacunas. E aí a gente fui batendo com tudo que o Daniel tinha me falado. E depois falei com o Will, também com o mesmo objetivo, mas com o Will tinha uma preocupação a mais, porque o Will ele foi meio que diretor de arte do Quarto Mundo. Ele criou o logo, ele criou o mascote, ele diagramava os informativos, ele fazia a arte dos banners que eles iam levar nos eventos. Então eu queria ouvir um pouco esse lado. E isso está no livro, que é uma coisa que também não... Né, era um trabalho ali que aparecia, mas não se sabia como era feito. Então foi legal você colocar só via isso. lá, né? Eu só via pronto, né? Feito isso, eu usei também um material que o Leonardo Mello tinha feito, porque já há algum tempo atrás eles tinham a ideia de fazer um livro do Quarto Mundo. Tinha uma vontade de fazer um livro, né? E o Leonardo colocou no papel. Então, assim, diferente do nosso trabalho, que foi mais jornalístico, mais reportagem, o dele tem muito relato, muita coisa pessoal. Como o livro talvez não fosse funcionar daquele jeito, mas como informação de história, de bastidor, aquilo para mim foi um prato cheio ali, né? Então eu usei isso até para pautar as entrevistas que eu fiz, né? E por último, os informativos. Eles lançaram 4 jornaizinhos onde eles contavam, naquela época ali, né, no calor da coisa, eventos que estavam participando, prêmios que ganharam, o que estava acontecendo. E esses informativos hoje são o único documento que resta do Quarto Mundo, porque como eles resolviam tudo por e-mail, eu, né, jornalista, pesquisador, eles não têm uma ata de reunião, eles não têm nada. Assim, não deixaram vestígios. Eu falo, gente, cadê, né? E aí você vai lá no informativo número 0, tem o manifesto do Quarto Mundo, onde eles colocam os propósitos, as bases, né? Então, isso era a única coisa que tinha de documento que eu pudesse me basear, né?
Então foi isso, basicamente, né? Foram as entrevistas, esse material do Leonardo, os informativos e pesquisa de internet para checar informação, né? Ganhamos tantos prêmios no HQ Mix de 2008. Vai lá no site do HQ Mix confirmar se realmente ganhou o prêmio. Isso é checagem, né? Coisa básica de checagem. E aí, para finalizar, para lapidar de vez, mais agora no final do processo, chegaram mais 3 autores nesse nosso grupo da produção. O Edu Mendes, o Marcos Venceslau e o Mário Cal. E aí eles já pegaram a coisa meio pronta, mas puderam também opinar. Então, alguns ajustes pessoais, pontuais de nome, uma data aqui, uma coisinha ali, muito pontual ali, mais correções. Então, no final, assim, eu assino o texto, mas foi um trabalho, assim, muito colaborativo. Como era o Quarto Mundo, né? Esse espírito colaborativo. Então, isso foi muito legal, assim. Eu acho que a gente trouxe para esse livro, até também a escolha das HQs, que eu tento não me meter muito ali, mas eu vejo as discussões. Então, esse espírito, que era o espírito do Quarto Mundo, de ser colaborativo, eu acho que ele acabou se traduzindo na produção do livro. E tu falaste das entrevistas e tal. Tem alguma história inusitada que tu possa contar pra gente, sem estragar muito de alguma coisa que tu não esperava e... Um caos. Que sempre tem, né? Essa quantidade de gente. Tem muita história, né? Algumas impublicáveis. Imagino. E das publicáveis a gente tentou sacar ali o que fazia sentido para o livro, né? Porque senão também você se perde ali na narrativa, né? E aí tem uma história que eles me contaram no primeiro FIC, no FIC 2007, diz que eles alugaram lá, conseguiram uma posada ali, todo mundo ia chegando, largando as malas ali, um quarto com um monte de cama ali. Chegou um cara, largou a mala ali, vamos FIC, vamos, foi todo mundo pro FIC. E todo mundo lá trabalhando, e esse cara trabalhando, vendendo, organizando, fazendo. Agora eu falava, quem é esse cara, né? Vamos lembrar que eles só se conheciam por e-mail. Não tinha nem rede social para você ver. Então, assim, tipo, tudo bem, mas quem é esse cara, né? Aí, uma hora alguém tomou coragem e falou, escuta, que revista que você faz? Cara, eu não faço revista. Como assim? Não, eu gosto de quadrinho, vim pro evento, a moça da posada falou para eu largar minha mala lá, eu larguei. Tá, mas você veio aqui, você trabalhou o dia inteiro. Não, é que vocês são gente boa, tô dando uma força. Tá pagando pelo quarto, né? Que história maravilhosa. E aí a gente colocou essa história justamente para ilustrar essa informalidade deles, sabe assim? Você não tem uma lista de quem vai. Só chegar, né? Ou você tem e não checar, ou tudo bem, é coração de mãe, vai chegando. Assim. E essa história podia dar muito errado, o cara que ninguém viu, deixaram a mala tudo lá, o cara pegava a mala de alguém. Era assim, muita sorte que era um cara gente boa. E o cara trabalhando e tal ali, então essa é uma das histórias que a gente coloca lá, justamente porque ela fazia sentido na narrativa do texto, de contar essa história, né? Olha como eles eram informais, né? E estavam sujeitos a esse tipo de coisa. Então, essa é uma das histórias que a gente colocou lá no livro. Muito boa. Maravilhoso. Muito bom. Mas você falou da seleção, né? O livro tem 37 histórias, né? Selecionadas por esse grupo que ajudou. Exatamente. São 37 histórias e eu acho que o texto ajuda, mas eu acho que o coração do livro são essas histórias, porque elas ilustram o que era aquilo, o que era aquele momento de efervescência. Então, você pega o livro, tem tantos estilos, tem tantos formatos, é tão legal você ver como é que as pessoas estavam criando naquela época, né? Enquadramento, balão de pensamento, enfim, você vê tudo, tanto a técnica como a temática, o que era importante ou não. Então, são 37 histórias curtas, né, para conseguir colocar todas elas. Mas eu acho elas muito representativas, assim, acho que o texto, o dossiê é um bom apoio, um baita apoio, assim, mas eu acho que as histórias, elas realmente personificam ali, ao vivo, ali se pode dizer dessa forma, o que foi o Quarto Mundo. Você tem uma preferida? Daquelas do livro? Não precisa necessariamente ser uma que foi das selecionadas, alguma que você leu na época, ou uma história, ou uma das publicações. Eu, assim, do Quarto Mundo, sem demérito de outros autores e histórias, eu tenho muito carinho pela Nanquim Descartável, que o Daniel Esteves escreveu e era editor, com vários artistas, e o Pisces, do Mário Cal. Inclusive, eu conheci o trabalho do Mário Cal pela Nanquim Descartável. Ele desenhou
uma HQ, ou parte de uma HQ. Eu não lembro qual edição, tem uma página dupla assim, que, sério, para mim ainda hoje é uma das coisas mais lindas que eu já vi, sabe, em termos de narrativa, de arte, de sensibilidade ali. E aí, por conta dessa, eu falei, pô, quem é esse cara? Aí eu vi que ele estava fazendo pieces, e comprei pieces e adoro, né? Então, assim, eu sou muito fã do Demetrius Dante, da Valquíria, do Homem Grilo, eu gosto de toda essa galera, mas Nanquim Descartável e Pieces tem um lugar especial assim na minha coleção. E o Nanquim Descartável foi uma das que mais marcaram mesmo, né? No geral, não é só você. Eu acho que sim. Então, assim, eu gosto muito daquela coisa do cotidiano. Isso foi uma coisa que muitos autores do Quarto Mundo me conquistaram por aí, sabe? Aquela coisa assim de, fala do dia a dia, né? O próprio Daniel às vezes fala assim, a história não fala nada, mas fala muita coisa, assim, porque é um dia a dia de duas quadrinistas, não sei o quê. É identificável, né? Mas, cara, fala tanto de relacionamento, coisas tão humanas, assim, eu sempre tive muito carinho por esse material. E o material do Cal, assim, porque eu sou fã do Mário Cal até hoje. Inclusive, a capa do livro, a arte é do Mário Cal, em cima de uma arte do André Calimã. E, pô, é sensacional, assim, tipo, das recompensas da campanha no Catarse é o pôster com essa capa. Legal. Maravilhoso, isso é peça de colecionador. E para quem quiser apoiar, né, lembrando, é catarse.me/Quarto Mundo, né? Exatamente. E vai lançar no final de fevereiro, é isso? Não, a campanha deve ir até abril, se eu não me engano. Abril, tá. E aí deve ter, a gente ainda está vendo como fazer o lançamento, talvez alguma coisa lá na Comics. Pô, legal. Que é bem simbólico, né? Que foi importante, né? Também agora a Comics está maior, né? Também, tem aquela Perto da Liberdade também. Tá bem bacana, então assim, a gente ainda está vendo como vai fazer o lançamento e deve ficar para abril, assim. E, cara, assim, de verdade, eu acho que é um livro que as pessoas, quem lê quadrinho nacional, fora do mainstream, estuda quadrinho, trabalha com quadrinho, é um livro assim, tem que ter, sabe? Tem que ler, reler, guardar, como o livro que vocês escreveram do Spider-Verse, assim, eu já li e está ali na estante do meu lado, porque eu sei que um dia eu vou precisar, né? Então eu acho que esse é um livro assim, inclusive o Manuel tem ideia de quando ficar pronto, mandar para bibliotecas, para gibitecas, para pesquisadores, porque ninguém quer ganhar dinheiro ou ficar rico com esse livro. O que a gente quer é que essa parte da história recente do quadrinho no Brasil seja conhecida e fique registrada. E a Heroica tem feito um trabalho desse, né? Os livros da Abril também. Tem gente que lê o quadrinho e não tem noção da importância da Abril, né, pro quadrinho no Brasil e tal. Acho que a gente fez a nossa pauta aqui, né, de perguntas. Vocês têm mais alguma para fazer antes da... Não, acho que finalizamos bem. Gostei de fechar o ciclo voltando para Comics. Sim, é muito bom. E Jota, queria te agradecer por ter falado com a gente, cara. Falar do Quarto Mundo sempre é interessante, porque tem muita história para contar. E aí, se tu quiser deixar um recado para quem quiser apoiar ali na Lente da Verdade, falar com o público direto aí. Então, eu que agradeço pelo espaço, em nome da Editora Heroica, em nome de todos os autores do Quarto Mundo que eu estou representando aqui. Como pesquisador, eu não vivi nada das histórias que eles viveram, então eu agradeço pelo espaço. E aí, fazer então o jabá, pessoal. A gente está com a campanha até abril, catarse.me/Quarto Mundo. A gente está bem feliz que com uma semana de campanha atingimos 30% da meta, então a gente está muito contente. E tem umas recompensas muito legais, como eu falei, o pôster. Tem revista do Quarto Mundo em alguns kits que estavam ali guardadas com os autores, principalmente o Edu Mendes, tinha uma boa quantidade. Então, assim, tem coisa que é raridade, que você não vai achar hoje em lugar nenhum. Então, você apoiando o livro, ganha... acho que os 100 primeiros ganham um gibi do Quarto Mundo também. E outros kits com material da Heroica, o livro da Editora Abril, o livro do Rocketeer. E de verdade é um livro que eu recomendo. Assim, eu, como estudioso de quadrinhos, como profissional de quadrinhos, pelo menos na parte de jornalismo, eu tenho certeza que é um material que vai ser muito importante para a pesquisa de muitas gerações aí para frente. Então a gente queria agradecer mais uma vez, Jota, e também agradecer ao espaço do MKP Studio aqui, que você pode seguir no Instagram,
@mkpe_estúdio, que cedeu o espaço para a gente fazer essa entrevista, a primeira de muitas que vamos fazer aqui. Se você gosta de notícia de quadrinho, tem o falaanimal.com.br, nosso amigo Bud. É só visitar, seguir nas redes sociais como Fala Animal também e ficar por dentro de toda essa nerdice. E se você veio por essa entrevista, não conhece o canal, assina, né? Se inscreve aí, vê todos os vídeos, deixa aquela curtida, ativa o sininho e até a próxima.